Para dar um gás ali. Ali a gente está transmitindo na nossa página. Mas é no da Rádio Show, né? Não, na nossa página. Eu falei que era da rádio. Falou que era da rádio? Falei. Foi que a Raquel me passou. Não, do papo com ela. Vamos ver quantas vezes eu vou levantar e sentar até a hora que começar, de fato. Tem que avisar, então, no grupo da marcha, o pessoal que assistir. A gente vai falar sobre a marcha também. Aliás, a gente vai até começar falando sobre isso. Eu cheguei a divulgar na página do programa, né, mas aí não conseguimos marcar para falar disso. Mas para o que vem já fica aí. Eu estou divulgando aqui no grupo da marcha. Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui com o Papo com Elas, nessa terça-feira ensolarada. Boa tarde, Lu. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo hoje, sem transtorno. Sem transtorno. Começando na hora. Começando na hora certa, sem atropelo. E hoje com um assunto muito interessante que diz respeito a todas nós, né? Mães, que ainda não são mães, quem já foi mãe, quem já é vó. É um assunto feminino. Um assunto feminino, isso aí. A gente está aqui já ao vivo pelo facebook.com/papocomellas_oficial. Nosso Twitter é o @papocomelas, nosso Instagram é o @papocomelas_oficial. YouTube a gente não está transmitindo ao vivo agora, mas o vídeo vai ser adicionado. Daqui a pouco ele tá lá. Isso, daqui a pouco tá lá, é youtube.com/papocomelas_oficial. Por enquanto sem WhatsApp, não é, Lu? Por enquanto sem, mas daqui a pouco vai estar de volta, funcionando, operante funcionando, para o pessoal participar pelo WhatsApp também. Mas quem quiser já pode começar a mandar as perguntas lá no Facebook. Hoje a gente está recebendo a Caroline Salazar, criadora do site A Endometriose e Eu. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Lu, você? Tudo jóia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, de finalmente poder vir participar aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade, quero cumprimentar todos os ouvintes, né, para quem está assistindo a gente aqui pelo vídeo na página do Papo com Elas, e agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje, dentro da endometriose. É isso aí. O site ele foi criado em 2010, é referência no assunto entre portadoras, médicos e cientistas no Brasil e no mundo, por ter sido pioneiro em retratar a vida de uma portadora da doença, da endometriose no caso, e por trazer textos exclusivos sobre a endometriose de pesquisadores internacionais renomados. O blog foi ainda o campeão da categoria Saúde em 2012 pelo Top Blog Brasil. Eleição realizada sob voto popular e em 2013 seguiu no topo da lista como o terceiro mais votado. A gente tem lá o site que é o confira lá no www.aendometrioseeu.com.br. Prazer estar você aqui, viu, Carol? Eu que agradeço muito a oportunidade, meninas. Carol, como que é o acesso lá no teu blog? Muita gente querendo saber como é que é, o que você passou, qual foi sua experiência, conta aí pra nós. Muita gente, na verdade eu não consigo, né, responder e-mails, todos os e-mails e mensagens, mas assim, nem no Instagram, né, porque assim, eu tô sozinha. E eu tenho blog, tanto para planejar pautas, né, você jornalista sabe como é que é planejar pautas, escrever texto, editar texto para meus colaboradores, né, que eles são os colaboradores médicos, são os meus parceiros do blog, porque eu tenho uma outra visão da doença, né, eu sou a única ativista hoje no Brasil que estudo a doença, né, e que tenho essa visão sobre a doença. Hoje o blog é o meu trabalho, né, site blog, né, agora já com domínio próprio, mas até o ano retrasado era ainda no Blogspot, que está lá, foi quando eu comecei como meu diário, né. E eu comecei porque, assim, eu não conhecia ninguém que passava por aquilo que eu passava, né, as incompreensões. Primeiro foi muito forte, eu perdi menstrual, eu sempre tive, desde a minha primeira menstruação, aos 13 anos, né? Dor muito forte, desmaiar, tontura, vômito também, né? No período menstrual, inchaço abdominal, dor na lombar.
E essas dores, né, principalmente as cólicas, foram intensificando com o passar dos meses, com o passar dos anos. Foi mascarado durante um tempo, né, com o uso de anticoncepcional, porque eu fui diagnosticada com um outro problema, eu cisto hemorrágico, fiz cirurgia de cesárea, como cesárea aos 15 anos, né, então abri minha barriga e tal. E antes eu tive apendicite, em uma dessas duas oportunidades, que possivelmente já era endometriose, né, eu não fui diagnosticada. Então eu criei o blog, mas logo surgiram as primeiras leitoras, né, cada uma com uma história, isso em 2010. E aí eu comecei já a criar a coluna História das Leitoras, né, para contar a história das mulheres que não eram nem um pouco parecida com a minha. Para cada um é diferente a endometriose. Sim, cada mulher tem seus sintomas, né? Tem aquelas que não têm sintoma nenhum, que até é grande número, de 30, 40, Eu até me 50%. espantei, porque eu achei que, na minha Nossa, cabeça, mais geral, né? todo mundo se dobrasse de dor, porque é o que a gente ouve falar sempre, A né? maioria, chega a 70%, tem dores fortes, 70% a 80%. Mas aquelas que não têm são as que se descobrem inférteis, né? Que só descobrem que é a doença quando tentam engravidar e não conseguem. Né? E muitas Aí vezes vão pesquisar fundo. não, e aí elas vão ao médico. Quando o médico descobre, mesmo assim demora, porque o diagnóstico demora de 7 a 12 anos, é muito tempo. Eu demorei 18 anos para descobrir a doença. Meu Deus. E sofri 21 anos com as dores severas. Empurrar de dor, tomar morfina, codeína, tramal. Eu ficava louca, mas não ficava sem dor. Né? Doía até para respirar. Bom, isso aí é só uma introdução do nosso assunto, né? A gente vai poder conversar com a Carol. Na verdade, a gente vai fazer um interrogatório aqui com a Carol, para a gente poder saber tudo, porque assim, eu acho que toda mulher conhece alguém que uma outra, que já passou por isso. Ou que poderá vir a ter, porque uma em cada 10 mulheres tem a doença, é muita gente. A gente volta já a falar, daqui a pouquinho não sai daí. Por exemplo, eu tenho um lado novo, eu li numa
Vou abrir aqui. Vai adorar te explicar de Vou novo. abrir o microfone. Estamos de volta aqui com a Carol Salazar, ao vivo aqui na Rádio Show, também pelo facebook.com.br oficial. E a gente vai falar agora, né, Carol, que aconteceu em março, a Endomarcha, que é um evento mundial para conscientização da endometriose. Como é que foi o evento aqui no Brasil, Carol? Conta pra gente. Olha, o Brasil é o país que mais tem cidades inscritas, né? Então eu sou extremamente orgulhosa, né, assim, de comandar o maior time que sai às ruas no mundo todo, né? Até os Estados Unidos, quando anunciei as 20 cidades brasileiras, ficaram chocados, extasiados, porque eles fazem em 4. E a ideia de espalhar a Endomarcha nas cidades foi minha ideia, desde 2014. Nós começamos em 2014 com 4 cidades, porque a ideia americana era fazer, para chamar a atenção dos governantes apenas na capital. Mas, assim, um país como o Brasil, como que ia levar a gente, né, do norte, nordeste e até do sul, assim, todo mundo para Brasília, que também são passagens, né, tem um custo alto, enfim, e eu acho que não funcionaria. Então, no primeiro ano eu participei de Brasília, que eu tive reunião lá, né, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e tive uma coordenadora aqui em São Paulo. E de 2015 para cá eu acumulo a dupla função de coordenar as 19 cidades, né, no caso desse ano que vem já temos mais cidades entrando, e também ser a coordenadora de capitanear, né, e ser a coordenadora de São Paulo. Então aqui em São Paulo também sou eu que, enfim, faço todas as cotações, faço reuniões de patrocínio, sou eu que vejo os produtos que precisam ser comprados, né, a gente sai de fio elétrico, balão de gazelle, as camisetas, os flyers, tudo coisa muito cara. A gente não ganha nada, tudo pago, né? Então, assim, e as pessoas, assim, todos nós coordenadores, eu e as coordenadoras somos voluntárias, né? Mas, por exemplo, tem a designer, que aí na Endomarcha, ela trabalha, então nós temos verba, então a designer também entra, claro, como contratada, né? Então, é um evento caro, né? Aqui em São Paulo, a gente gasta uma média, assim, se tiver 20, esse ano tem uma média de 20 mil reais, que era o que eu tive quase arrecadado, 17 mil e pouco. Mas a gente sempre lancei novos produtos, né, como o guarda-chuva, que é um produto caro, né, e assim, a gente pede, além do reconhecimento da doença como social, a importância da endomarcha é espalhar os sintomas. Aqui a gente escolheu a Avenida Paulista, né, que é o nosso palco, não só de concentração, mas é o palco econômico e o palco de São Paulo, né, é uma referência, é um cartão postal do Brasil, né? Então a gente anda por toda a região da Avenida Paulista, saindo da Trianon Márcia até a Consolação, retornando na Praça Oswaldo Cruz, espalhando sobre a doença, não só os sintomas, mas informações e informações que você só encontra na endometriose hoje. Quantas mulheres, mais ou menos, você consegue reunir, assim? Você conseguiu reunir? Em São Paulo, a gente reúne cerca de 200 pessoas esse ano, reunimos, né? Salvador, por exemplo, foram 310 pessoas, né? Santos 250, então assim, eu ainda estou terminando de colocar todas as fotos e fazendo texto, né, para publicar em Endomarcha Time Brasil, mas a gente teve uma média de mais de 2.000 pessoas em todas as cidades. É o 6º ano que a marcha acontece? É o 6º ano, o 6º ano que acontece no mundo todo. O Brasil está desde a primeira edição. Então, 6 anos também, né? Você falou de produtos, tem esse aqui, eu vou mostrar mais pertinho, é o antigo, vai chegar um novo, né, da marca. Falei para vocês em primeira mão que nós lançamos, né, já pedi para confeccionar o nosso PIN, né, que vai ter essa fitinha, mas vai ter um detalhezinho, que é a nossa designer, a Mônica Martins, querida, designer do blog, designer da marcha, todo o design da marcha comigo, a gente se reuniu e a gente bolou um novo PIN para usar para endometriose, porque esse também é usado para o trânsito, né, no Maio Amarelo, é usado no suicídio, no setembro amarelo, então a gente quis fazer algo específico para endometriose. Porque na verdade, assim, a gente todo mês acaba tendo a conscientização de alguma doença, alguma condição, alguma condição, a questão do suicídio também que a gente tem. Então, precisa diferenciar também, né? Às vezes, até no mesmo mês, você tem conscientização de algumas condições de saúde, de algumas coisas. Então, para diferenciar tanto dentro do mês quanto de outras coisas que tenham também a mesma cor, está fazendo um formato diferente, uma fitinha diferente, que vocês vão lançar já. Isso, já no próximo mês eu vou lançar no dia 9 de maio, né, que eu vou participar da audiência pública lá no Recife. Fui convidada pelo vereador, né, Samuel Salazar,
E eu serei uma das palestrantes na audiência pública que eu participo bastante, desde 2014 que eu participo da audiência pública. Que bacana. Bom, Carol, vamos falar, né, de como começou tudo isso. Como que você, Caroline Salazar, descobriu que era portadora da endometriose? Você falou pra gente aí antes, no primeiro bloco, antes do comercial, que você ficou 18 anos sem saber o que você tinha. Exatamente. Como é que é isso? Olha, como todo mundo, até na época o meu ginecologista achava que eu reclamava, sempre reclamei de dor, da cólica, eu tinha muita dor nas pernas também, muito peso nas pernas, né? Então, assim, eu já acordava cansada, com muita fadiga, né? Eu acordava para escovar os dentes, eu tinha que sentar na privada. Eu não conseguia ficar em pé, de dor, né? Então, assim, a fadiga também é um sintoma da endometriose, né? E eu só descobri mesmo que tinha algo errado no meu corpo por uma outra consequência da doença, porque a primeira a falar abertamente sobre ela foi a dor na relação sexual. E aí eu falei, opa, algo errado. Então, assim, não é um desconforto, é dor não, começa mesmo. com desconforto, né? Mas aí eu achei que até aquela ardência, né? Sim, normal. Normal. Tá empolgada enfim, ali na tá hora, empolgada, saber, né? exatamente. Então, assim, começa com um desconforto, com ardência, até que chega uma hora Insuportável. não tem condições, porque parecia que estava enfiando uma faca dentro de mim. Não tinha nem, literalmente, não tinha nem mínima condição de fazer nada. Mas até aí, Carol, eu fico em dúvida assim. Até, lógico que você já tinha passado no médico antes disso. Você nunca, assim, um exame de imagem não detecta nada? Não, porque eu nunca tinha feito nenhum exame específico para endometriose. Exatamente, porque tem um exame específico com protocolo, e o importante é que ele não pode ser feito em qualquer lugar. Que além do protocolo, que a gente tinha que fazer um pouco no dia anterior, o protocolo também inclui no dia do exame, contraste, gel no ânus, gel na vagina. É horrível esse exame, mas tem que ser feito, né? Da ressonância. Tem a ressonância, tem o ultrassom, mas sempre específico para endometriose. Então, assim, eu fazia ultrassom transvaginal, ultrassom abdominal, não detectava nada, e aí, às vezes, o médico acaba não... E é aquela coisa que a gente até falou ontem, né? Sem útero, sem opinião. Né? Às vezes, o médico, ele não sabendo como é que é essa dor mesmo, ele acaba não conseguindo fazer uma investigação correta, não é isso, Carol? Exatamente. Na verdade, até porque, assim, quando aprende na faculdade, aprende muito de forma superficial, né? Endometriose, você tem uma aula, né? Em 6, 7 anos de faculdade, você tem uma aula de endometriose. Então, assim, não dá para aprender nada sobre a doença, né? E como diz o Dr. David Redwine, que é o cientista que eu traduzo, e sou, assim, tenho o maior orgulho de ser porta-voz. Sou fã e tenho sua porta-voz dele, porque ele é incrível, eu chamo ele de a luz no fim do túnel. Né, eu conheci ele uma semana antes de eu fazer a cirurgia, conheci ele com 2 ativistas americanas, né, que lutam também, assim como eu, por uma correta informação da doença. Então, o Dr. Redwine, quando eu conheci, né, a primeira coisa que eles perguntaram, ele, a Nancy, a Rita, era que tipo de cirurgia que eu ia fazer, né, que eu estava indo para a minha segunda. Por quê? Eles falaram, porque tem uma cirurgia que cura a doença. Né? E assim, a gente, infelizmente, a doença é vista pela maioria, inclusive dos especialistas, como incurável. E assim, desculpa. Um sofrimento que você tem que ter o resto da vida. Não, e assim, por incurável, sendo que ela tem cura. Eu estou curada já há 7 anos, em junho já faço meu post de 7 anos de cura, né? Com a forma de cirurgia quando você remove totalmente a doença e não cauteriza. Porque a maioria cauteriza. Então, quando você cauteriza, você não tira da cabecinha do foco a raiz do foco. Né? Imagina um iceberg no oceano, você tira aquela pontinha que a gente vê ali da areia. Mas o Titanic ainda exatamente, mas aí o que está lá dentro eles não retiraram, né? Até porque assim, é uma cirurgia extremamente complexa, que demora mais anos e anos, possivelmente décadas, para você ser um exímio cirurgião incisista, né? A cauterização, ela é uma cirurgia mais simples, então assim, quem faz incisão não consegue marcar 2 cirurgias no mesmo dia. Né? Não dá para fazer incisão num mutirão de cirurgias, por exemplo. Entendeu? Porque assim, é uma cirurgia, o exame, ele mostra a doença, mas ele não mostra que tem toda a doença. E assim, o exame pode até mostrar que você não tem a doença e você ainda ter a doença. Né? Então, assim, o principal é a anamnese, é o médico, né? O médico. Ter esse olhar para a endometriose. Quando ela começa a reclamar, dor na relação sexual, cólica muito forte, cansaço extremo, né, inchaço abdominal, aí geralmente esse inchaço é na menstruação, mas a dor a cólica, ela pode ser fora, né? Eu fui no médico, mas depois, né, porque eu estava no meio, aí mudei de convênio, fui no médico, outro médico, que
Ele virou para mim com o meu exame apontando a ressonância da endometriose, você não tem endometriose porque você tem dor todos os dias. Então, assim, uma ignorância. Né? E o que mais tem Era exatamente por isso que ele tinha que falar que Exatamente. tinha endometriose. Ele estava considerando que não tinha porque que eu não Porque ela tinha dor todo dia. Exatamente, fora do período. Mas chega uma hora que você realmente tem dor todos os dias, dependendo do seu Carol, grau. você chegou a ser confundido alguma outra doença? Você chegou a ser diagnosticada de alguma outra coisa? Não, o que eu tenho, assim, é que eu possivelmente poderia ter tido endometrioma aos 15 anos. Eu fui diagnosticada com cisto no ovário, mas me falaram que era um cisto hemorrágico, né? Então, até então, eu não sabia se era cisto hemorrágico ou se era um endometrioma. E o apêndice, que eu retirei também aos 13, logo quando eu menstruei, que na verdade eu não retirei porque tinha apêndice, ele estava escondido atrás do meu intestino. Meus pais mandaram me abrir, que eu tinha alguma coisa que nem um exame via, aos 13 anos. E aí, quando o médico viu meu intestino, meu apêndice estava quase suturando atrás do intestino. Então, assim, desde os meus 13 anos até antes, Tem luta, hein, Carol? eu tenho dor e, assim, eu fazendo uma retrospectiva na minha memória, eu tenho a minha dor de lado igual pontada. Cada endometriose, ela é bem pontada de agulha, é aquela pontada de faca, que você sente umas pontadas, você diz né? do lado de lado. A altura do ovário, mais pra cima, Não, exatamente, assim, assim, próximo do ovário. Então, assim, eu tinha minha dor de lado desde meus 6, 7 anos. E quando eu conheci o Redwine, né, que o Redwine tem uma outra visão da doença, assim como os meus parceiros no endometriose e eu, que a doença, ela pode ter origem embrionária e não pela menstruação retrógrada, como a maioria fala, porque já foi relatado casos de endometriose em fetos na literatura científica e casos de endometriose em mulheres nascidas sem útero. Eu tenho 2 textos de endometriose em fetos lá no Blogspot, que eu vou passar o mais rápido possível para o blog novo, né, para o domínio próprio. E também quero traduzir esse endometriose em mulheres nascidas sem útero, né? Porque se é o descamamento do útero que flui pela trompa, como que um feto ou uma mulher sem útero pode ter endometriose? Então, e uma vez você falou da questão do feto, uma vez que a gente já nasce com todos os óvulos, né? Então isso pode estar relacionado também ao fato da gente, desde antes isso, é uma má formação, segundo essa teoria mulleriana ou embrionária, é a má formação dos ductos de Miller, que é o que dá origem aos nossos órgãos sexuais e reprodutores, né? Porque quando a gente é embrião, nós temos os 2 sexos, né? E aí, depois, por isso que só dá para saber o sexo depois dos 3 meses. Então, a gente é embrião, tem os 2 sexos, masculino e feminino, e aí naquelas primeiras semanas que é o que forma o sexo que o embrião vai se tornar. Né? Então, é justamente é uma má formação nesse começo que dá origem à endometriose, onde ali não sabe-se porque os endométrios, né, pedaços, né, do endométrio já se instalam nos órgãos, e conforme a mulher for crescendo, e de fato a menstruação ela é importante porque com a menarca, a primeira menstruação é que dá os sintomas. Né? A menstruação ela dá os sintomas, então é importante sim a menstruação, mas não a causa real e efetiva da doença. O Dr. Alisson fala que o médico só vai saber tratar a doença se ele souber de fato de onde ela vem. Então, como ele sabe que a doença vem, né, para ele a doença é de origem embrionária, ele está com alto índice de cura em Brasília, justamente por conta disso. E quando ele faz esse exame, a mulher não quer nenhum contraceptivo, ele tem certeza que ele retirou tudo. Então, é isso qualquer médico exista, né? Eles podem sim deixar a mulher sem nenhum hormônio, nem nada. A maioria opta até por ser contraceptivo, né? Mas pode sim deixar a mulher sem hormônio. Tá, a gente vai falar mais sobre os tipos de cirurgia, sobre tudo isso. Tem uns recadinhos aqui, pessoal. A Mariana Guilhermete Jardim, ela está falando, Carol Salazar, minha inspiração. Obrigada, querida, pela garra, por não desistir desse trabalho tão importante, mesmo com tantos obstáculos. A Mariana ela é coordenadora da Endomarcha Sorocaba, que estreou esse ano, né, na Endomarcha, e fez um trabalho incrível lá também. E a Flávia Marcelino da Silva, ela diz, Carol Salazar, minha capitã da Endomarcha. Estou curada há 2 anos da endometriose, sofri com essa doença maldita durante 31 anos. Mais do que eu sofri 21. Gente, é mais da metade da vida da pessoa. Porque a Flávia tem, acho que no máximo 40, 43. Sim, eu tô vendo aqui pela foto dela, sabe, coitada, 2 anos de liberdade, né? Não dá pra pensar assim. E assim, é importante que assim, no nosso grupo, né, eu tenho 3 coordenadores homens, né? Então eles observam, no nosso grupo de 19, 3 homens, 16, de 16 tem mais ou menos umas 6, 7 curadas, já tem 2 sem hormônios, entendeu? Então, assim, a cura ela é possível. Eu falo que não para todas, infelizmente. A gente tem que ser realista, eu sou super verdadeira, né? Mas principalmente para aquelas que têm muitas cirurgias.
né? Mas a Flávia, já que ela me enviou a pergunta, ela fala que falaram tanto que ela não tinha cura, quando ela encontrou o médico que falava que tinha cura, que ela não acreditou no demorou pra médico. acreditar, Aí ela mas- foi pesquisar na internet e achou o blog. Mas você entendeu? concorda que é natural, né? Você passa Exatamente. 31 Passa anos 31 sofrendo da sofrendo, doença. dizendo que, todo mundo dizendo que Não você tem vai ter que cura. conviver com aquilo. Se acostuma, Então, né? Acho que é, Isso quando não falam que a culpa é da mulher, né? Falar que a doença da mulher mas moderna, eu até refuto isso- esse rótulo. Gente, É. Até Essa culpa isso, da mulher gente. moderna, Até mas isso. As nossas avós e Exatamente. bisavós já sofriam, então, assim, isso Então, mas a maioria, e provavelmente. até médica, mulher, a gente, assim, eu não tenho mais, assim, quando eu escuto isso, em qualquer lugar eu já tiro na hora. porque Ai, não dá tem nem pra mais- dar atenção, não dá nem pra dar ibope, que nem disseram ontem lá Fala que da a doença da mulher moderna. É. Se vocês pesquisarem na internet, assim, até eu assumo, tá tudo no blog, no Blogspot, pode que assim, a gente já foi de evolução, né, como pessoa, e eu também no começo ouvia e reproduzia que a doença não tinha cura, só meu médico falava que ela tinha cura, que ela tinha cura, eu ouvia que não tinha cura, então eu reproduzia isso também. Eu comecei alguns textos, conhecida como a doença da mulher moderna. E eu falo isso, óbvio, porque hoje eu refuto esse rótulo, sou a Mas, única Carol, ativista que refuta esse rótulo. Eu acho que talvez eles usem esse termo porque antigamente nossas avós e bisavós tinham um filho Exatamente. não tinha tempo de produzir, né? Mas mesmo assim poderia sim desenvolver a doença, né? Se é doença embrionária, não tem nada a ver com o filho. Ela desenvolve de acordo com a maturação dos focos de cada pessoa. Você pode ter um tempo a mais para maturar foco, talvez seu foco nunca vai ser maturado. E eu tenho meu corpo que ele pode maturar os focos mais rapidamente, uma outra forma mais agressiva. Você falou que tem uma filha. Durante a tua gestação, como é que foi? Foi ótimo, porque eu já estava curada já há 2 anos quando eu engravidei, né? Então eu não tive nenhuma dor, nem nada. Mas eu pensei muito naquelas mulheres, principalmente, né, no puerpério e na amamentação, né? Que naquelas que tinham dor, inclusive, pensei muito numa próxima a mim, que é a minha querida Osana, né, que administra nosso grupo no Facebook, né, o Endometriose e eu. Ela, já contei a história dela em 2 partes, e ela morria de dor, ela mal conseguia pegar durante a gravidez. Ah, não, depois? Durante a gravidez, que algumas melhoram, né, porque não tem o estrogênio ativo, de fato, mas a gravidez não cura a doença, é importante salientar isso, nem a gravidez, nem a menopausa, e eu mostro isso na minha palestra, mulheres diagnosticadas após a menopausa, né, e assim, depois, né, assim, para amamentar, para cuidar, porque na gravidez não tem a criança, né, mas a maioria fica bem, porque não tem o estrogênio ativo, e acham que estão curadas. Mas no caso da Osana específica, ela passou mal, e principalmente depois também, né, durante aqueles primeiros meses. E assim, eu pensava muito nessas mulheres quando eu acordava na madrugada para amamentar, enfim, eu bem, né, eu fiquei com cesárea, né, porque, enfim, eu não sofri muito com a dor da endometriose. E assim, é uma coisa que eu tenho de fato trauma de dor. Lógico, claro. Então eu com a barriga cortada, assim, sem nenhuma dor, né, eu já saí da sala de parto, já quero tomar banho sozinha, né, porque eu sou muito resistente à dor, né, tanto que eu sofri também, mas assim, não tive nenhum problema. Ô, Carol, como que a sua vida foi impactada com a endometriose? Principalmente depois que você descobriu, né? Porque até você descobriu, quantos anos você tinha quando foi diagnosticada? 30. Então até os 30 anos você tinha dores lá e não sabia o que era isso? Bom, eu perdi minha vida dos 13 até meus 30 anos, né? Nossa, gente. E é um estudo já mundial, que eu já dei no blog já faz pelo menos 7 anos, que a mulher perde os melhores momentos da vida dela. É uma coisa que não dá pra voltar atrás, né? Porque eu nunca mais vou ter mais 15 anos, mais 20 anos, entendeu? Então, assim, eu perdi, e é justamente para que outras, até me emociona um pouco, que outras mulheres não passam por isso e não tenham essa perda, né, tão significativa, e perder esses melhores anos de vida, querendo ou não, dos 15 aos 20, aos 30, quando a gente está terminando estudos, iniciando estudos, enfim, formando a família, que eu continuo com o trabalho, mesmo depois de curada, né, transformei o blog em empresa, e continuei com esse trabalho, porque ou eu só ficava nele, ou eu tinha que, depois, né, tinha que trabalhar, porque eu perdi tudo. A endometriose, ela destruiu a minha vida, estava no Blogspot, eu fui mandando embora de um trabalho que eu tinha, né? Por causa de falta? Não é nem falta, porque eu não faltava, eu ia morrendo, eu trabalhava com calça aberta. Eu fui mandada embora desse site, na verdade, porque eu precisava. Não consegue nem se concentrar, porque né? eu precisava, mas eu era obrigada porque eu precisava de dinheiro para poder viver, né? Porque eu precisava de 2, 3 dias de fisioterapia a mais, porque eu estava com uma dispareunia muito de profundidade, né? Eu não conseguia, enfim. E aí as fisios lá onde eu fazia, que foi numa escola, ligada a uma universidade, né? Porque é um trabalho muito caro, e eu não tinha dinheiro.
E ela falou, olha, para dar as 10 sessões, para você iniciar uma nova sessão, né, novo conjunto, você precisa terminar. E aí, quando eu pedi para minha editora no site, para me dar essa 1 horinha por dia que eu ia repor, até porque jornalista nunca tem horário para sair, né, só para entrar. Não tem, Então, assim, isso nunca foi problema para mim. Ao invés dela me dar essa 1 horinha para eu poder repor, eu ainda falei que eu não almoçava nesse dia. Porque é mulher ainda, hein? Chefa, mulher. Né? E ela me mandou embora. Aí eu já estava em depressão, entrei em depressão profunda, né? Pensava só em morrer, nunca tive coragem, né? De tentar nada contra a minha própria vida, graças a Deus. Mas é um Deus, pensamento você está ajudando entra, muitas né? mulheres com isso. Né? Mas Bom, tá quando aqui, eu saía na rua, eu falava, ai Deus, bem que podia um carro me pegar. E foi justamente essa frase que a Usana entrou em contato comigo, né? Quando eu escrevi isso no blog, uma vez que eu saí do exame, e que eu pedia, né, para alguém me atropelar, enfim, para Deus me levar. Alguma coisa. Exatamente, porque é muito perigoso. Eu falo sim de suicídio, eu sou a única ativista que fala abertamente de muitas coisas, né? Inclusive do suicídio, porque eu pensei várias vezes. Eu nunca tive coragem, mas eu pensei e eu sei que tem mulheres que cometeram ou que possam vir a cometer, então peço para que não tente nada contra as suas vidas, mas que procure ajuda. Depois a gente também vai falar mais sobre isso. Vamos dar para o intervalo agora, vamos lá. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai falar dessa função das mulheres que acabam cometendo suicídio por causa da endometriose. A Carol teve aí momentos de muita dificuldade. Felizmente você está aqui com a gente, Carol. Graças a Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta.
vou... Não, mas lógico. Uhum. Eu abri o microfone, gente. Sem silêncio. Estamos de volta aqui no Papo com Elas, com o Lu e também com a Carol Salazar falando sobre endometriose. Antes do intervalo, Carol, você falou daquela coisa que você nunca teve coragem, mas você, assim, você chegou a pensar em morrer. Sim. Como é que é essa questão? Muitas mulheres chegam a cometer suicídio por causa da endometriose? Muitas mulheres, assim, algumas que eu até fico sabendo, né? Um caso que me chocou foi em fevereiro de 2014, quando uma jovem de 15 anos, né, do interior do Rio de Janeiro, tirou sua própria vida. Eu mostro esse caso nas minhas palestras, né? Porque hoje eu trabalho só com endometriose. E ela tirou sua própria vida porque na cidade dela não tinha especialista, ela não podia ir para a escola, dela, os amigos dela não entendiam porque ela não tinha mais amigo, porque ela não conseguia sair. Então, Ela não assim, tinha vida social, né? não tinha ainda também, você perde. Né? Pergunta quantos amigos ficaram naquela época, nenhum. Né? E mulheres falando que eu não tinha nada, que eu era fresca, né? Que eu não aguentava dor, né? Até para uma que era minha amiga, eu liguei e falei, então, a fresca aqui estava morrendo por dentro, eu estava morta por dentro da minha primeira cirurgia. Quando eu cheguei lá, meu médico me abriu, ele me deu óbito, né? Então, assim, é muito complicado, porque eu estava com a minha pelve congelada, eu estava com outro problema. Então, assim, a gente, como você vive na cama com 15 anos, né? Você tem uma vida, tá um sol lá fora, Não, e você no ápice deitado da no papo. adolescência, que já é uma Exatamente. luta, né, pro adolescente que ainda está tentando se achar no mundo, ainda tem que lidar com isso. É muito triste, assim. Então, esse caso, assim, né, e a prima dela que contou num grupo, né, claro que eu não mostro a identificação, mas está lá toda a frase, brasileira, do interior do Rio de Janeiro. Tá. E porque ela não tinha isso, não conseguia ir para a escola, não tinha amiga, a família também não entendia, porque é difícil mesmo. Né? Gente, mas assim, eu entendo que é difícil, mas até aí, você contribuir, né, para a pessoa pensar em suicídio, eu acho que é um mal tão grande que você faz para a pessoa, uma falta de humanidade, as pessoas têm mania de julgar o próximo, né? Ninguém quer ajudar. Gente, mas dor é dor, não importa se alguns têm mais tolerância, outros menos, mas até a Flávia fala que, a Flávia Marcelino fala que ouviu durante muito tempo que a dor era coisa da cabeça dela. Exatamente, mas é que a gente escuta, é o preconceito. Ela chegou a achar que estava ficando louca. Exatamente, eu também achei que eu estava ficando louca, porque eu acordava e dormia com dor. Você não pode provar, você achar que é emocional. Você não pode provar. Né? É o que falam, até os próprios médicos falam isso, é psicológico. Você não pode provar pro cara lá, pro médico, eu falo, tá vendo aqui, tá vendo nessa intensidade. Exato. A dor é uma coisa muito subjetiva. E quando você vai para a cirurgia, e que não é feita a cirurgia com a remoção total, que é a cirurgia de decisão, que a maioria faz a cauterização, aí o médico, até o médico achou que ele aprende cauterização mesmo, nem poderia, mas assim, se eu achei o red wine, achei excisão, porque não precisar também pode achar. Exatamente. Então, assim, aí ele acha que retirou tudo, mas ele não retirou, ele cauterizou só aquele comecinho ali do iceberg, aquele pedaço que a gente vê. Aí ele fala, não, então não tem mais nada, eu tirei tudo, isso é psicológico, de sua cabeça. E ele fala isso, geralmente, ao lado de alguém, de um familiar, alguma pessoa que não acredita na mulher. Então, essas, principalmente que passaram por cirurgias incompletas, né, que é chamada cauterização, são aquelas que também cometem muito suicídio. Começa a achar que tá louca. Exatamente. Não, é que assim, eu operei, não deu nada, tô na mesma coisa. Por isso que é muito complicado, assim, indicar médico de cirurgia, né? Enfim, tem que ser excisão, só indico mesmo meus parceiros, porque eu tenho, assim, uma peneira ferrenha. É quem você confia. Exatamente, é quem eu entregaria o meu corpo, ou a minha filha, ou alguém da minha família, eu falo isso, né, nos stories. Porque não é qualquer um, infelizmente, plano de saúde, assim, não tem, fica a maioria não tem condição, mas fala, não, vou operar como médico, então foi isso agora. Eu tentei ajudar, mas, não, ela quer operar com médico, ela pode mas aí é escolha, claro, né, lógico, e eu não tiro ninguém de médico nenhum, isso é antiético. Exatamente, o que você está fazendo é um trabalho muito importante, que é levar informação. Exatamente. A informação é capaz de transformar. O que esses profissionais estão fazendo é um desserviço às mulheres. Exatamente. Mas a escolha a escolha final ainda é de quem vai passar. Eu sou uma pessoa cirurgia, super ética. Se você fala assim, Carol, eu preciso de um médico, eu indico. Mas você, sei lá, né, aconteceu com uma coordenadora minha, né, de fora. Ela se encontrou comigo e tal, coloquei no outro médico. E no momento que ela pediu o médico, entendeu? Quando ela foi lá, ela chegou lá, ela viu que o médico era aquilo que ela queria. Que era, eu estava lendo no blog.
Lá mesmo, ela falou, Carol, eu quero que você me indique um outro médico. Eu não falei, tá, não falando, tô, mas não é aquilo que eu imaginei. Aí sim eu indiquei. Olha que eu tinha me encontrado com ela, conversado com ela, em nenhum momento, né? Porque eu acho que assim, você tem que, enfim, tem que pedir, perguntar, você tem que pedir ajuda. Eu não posso também me intrometer nessa vida. Sim, claro, quem sofre lá anos e anos com a dor é que tem que decidir, tá certo. Né? Exatamente. Tá É que eu sou ética, né? Então, tá certo, mas assim, que é um desserviço que eles estão fazendo para as mulheres, isso não tem dúvida. e a maioria não sabe porque não é ensinado nas universidades a questão da cura, da Não é qualidade da ensinado, mas a gente até decisão. falou disso antes de começar o programa, que a medicina é uma coisa que está em constante movimento. Exatamente. Então, assim, todos os dias a gente pode até não ficar sabendo, mas tem novidade. Exatamente. Né? E assim, como você disse, se você achou, né? E outros médicos, tem no os teu parceiros momento que acharam. de desespero, você encontrou, não um, encontrou vários. Então, assim, existe. Ponto. E eu reporto eles, aí fica na consciência de cada um. Você aprender uma coisa na faculdade não perpetua aquele ensinamento errado, né? As coisas estão mudando, a sociedade está mudando e a medicina vai evoluindo a cada vez. Carol, uma curiosidade, como é que a endometriose, você falou que você teve a sua filha depois de estar curada, mas como é que a endometriose influencia a fertilidade da mulher? Então, a endometriose, ela causa, né, a inflamação, ela causa aderências, né, que até eu estava falando da minha pelve congelada, que eu tinha, eu era até inchada, que eu era super gorda, eu pesava 110 quilos. Pelve congelada significa aderência. Todos os órgãos estão grudados, vira uma bola como se tivesse congelado, mesmo sem se mexer. Né? Então, os órgãos têm os movimentos naturais, né? O intestino tem que se movimentar. E eu não tinha isso, eu ficava nessa época, eu ficava 20 dias sem evacuar. Né? Então, assim, aí também eu sofria bullying, me chamavam de gorda, eu sempre fui magra, né? Mas, enfim, eu estava morta por dentro, estava doente. E, então, a aderência, ela vai colando os órgãos, enfim, então ela pode prejudicar as trompas, né? Ela pode ter, se mais tiver foco ali, e também ela pode prejudicar a ovulação também. Inclusive as muitas cirurgias, fazer muitas cirurgias erradas, né? Qualquer cirurgia que você faz abdominal, você já perde, até no apêndice eu soube também, já trabalhando no blog, a gente já tem uma perda de... Por causa de cicatriz, você diz? Por conta que tá mexendo ali, já tem uma perda ovariana, né? Principalmente uma cirurgia no ovário, então você tem que saber muito bem com quem vai fazer. Porque qualquer cirurgia abdominal, principalmente no ovário, na região pélvica, tem perda ovariana. Né? A mulher perde todos os meses os óvulos. Ela nasce com uma quantidade específica de óvulos e ela vai perdendo. Se repõe, que não se repõe, exatamente. Né? E principalmente aquelas mais velhas. Porque, e o doutor só fala bastante sobre isso, a dificuldade não é nem só a endometriose, porque com a cirurgia correta, muitos casos conseguem ser revertidos, né? Outros não, aí tem que apelar para a reprodução assistida. Mas, assim, você fazendo a cirurgia correta, inclusive muitas mulheres optam por isso, né, quando se descobrem inférteis, para tentar engravidar naturalmente, para poder fazer a cirurgia correta. Você até comentou que algumas mulheres elas são diagnosticadas com endometriose quando elas estão tentando ficar grávidas e tem aquela dificuldade, né? Mas algumas conseguem engravidar mesmo sendo portadoras da endometriose. Sim, muitas, assim, até tiro o mito no blog, que endometriose não é sinônimo de infertilidade. Eu já ouvi isso. Porque assim, o que acontece? Eu não entendo, assim, né? A maioria fica desesperada, o meu desespero era a dor, né? Mas a maioria, nossa, endometriose, vou engravidar. Gente, claro que vai, calma. Né? Primeiro, estar bem acompanhada. Se precisar de cirurgia, fazer a cirurgia correta. Agora, se ela cauteriza 1, 2, 3, 4, vai ficar cada vez pior. Entendeu? Claro que na cauterização, dependendo de onde está, ela também pode conseguir engravidar. Fica mais difícil. Exatamente. Não retirou toda a doença, né? Então, por isso que eu sempre oriento a perguntar, olha, que tipo de cirurgia, vou operar? Qual cirurgia que você vai fazer? É a laparoscopia, né? Porque a laparoscopia é minimamente invasiva, mas não é isso que é o aberta, mas é a cauterização ou você vai fazer a incisão cirúrgica e retirar toda a doença. Claro, algumas mulheres, até médica incisista, não dá para retirar tudo, né? Porque tem que, aquelas querem ter filhos e não, está endometriose em órgãos reprodutores, tem que retirar algum órgão, ela quer ter filho, então deixa ali. Mas assim, eu tenho casos que melhoraram 95% com a dor mesmo com um pouquinho de endometriose, entendeu? Fazendo a cirurgia correta, que é a remoção total dos focos. Da cabeça à raiz. Você falou da questão de ficar quase 20 dias sem evacuar. A Mariana falou aqui, a Mariana Guilherme, que por ser desacreditada pelos médicos, ela desistiu de tudo até chegar em 2016 e ter uma obstrução intestinal e quase morrer. Exatamente.
Não é fácil. Tô chocada. Não, Não, ela ia não, morrer. não, Ela não operou sabe. com oncologista ainda, não foi nem com especialista, mas que geralmente esse tipo de decisão cirúrgica, né, só é cirurgia que é feita com câncer mesmo, né? Sim. Ô, Carol, você estava falando, né? A gente comentou aí de alguns sintomas, né? Que é o cansaço, a fadiga, as dores, assim, o que mais? O que mais chama atenção? Assim, como você falou, e a gente viu aqui que é extremamente difícil de diagnosticar a endometriose. Qual pode ser um sinal, assim, que de repente alguém que está ouvindo agora e tem, e de repente se identifica, falando, eu não sei o que eu tenho, Mas pra tô me poder identificando, já tô investigar. começando a achar que eu tô É, louca, igual a Carol É. falou. Então, assim, o que é o estalo que você fala assim, olha, vamos, talvez pode ser uma endometriose? Olha, o primeiro sinal é de sim, para aquelas que têm dor, é de fato a cólica progressiva. Né? Então, assim, é uma cólica que começa, ela já é forte desde o início, mas você toma um remédio, vai melhorando. Né? Chega um Mascara. momento que eu tenho que O tomar uma remédio caixa inteira de É. remédio, aí já não é normal. A cólica normal é aquela que melhora com um único analgésico simples, né? Que não seja tramal, essas coisas, morfina, durante todo o período. Né? Então, assim, hoje, de vez em quando, isso eu ainda não tive, mas geralmente, eu até falei numa entrevista da Indomar, geralmente da época da marcha, é muita coisa que eu quase não durmo, né? Eu durmo 4 horas por noite. Então, assim, eu tenho uma outra coliquinha normal que melhora com constante, entendeu? Então, é isso que eu Nada falo. comparável. Não, Tomar nada Proveran, Constan, é parte da vida da gente, né? Mas é um, não pra tomar a caixa exatamente, inteira. não a caixa né? Eu já inteira, cheguei a tomar a isso. caixa de Buscopan composto inteira, eu desmaiava por causa de tanto remédio às vezes. e não tinha, exatamente. E a Não dor melhorava. também não é só no período menstrual, né? Como você disse. Chega uma hora que você sente Pode, dor todos os exatamente. dias da vida. Exatamente, todos os dias da vida. Até me induziram, né? Eu estava numa universidade de escola, me induziram a menopausa, né? Precoce aos 31 anos, foi horroroso. Isso eu não indico esse tratamento para ninguém. Até hoje, só consequências disso, né? Muito calor, enfim. E para tentarem tirar a cirurgia, mas isso não é o correto, né? Induzir a menopausa para poder tentar não fazer a cirurgia, porque se você chega a um ponto de induzir a menopausa, você precisa de fato fazer a cirurgia. Né? Enfim, então me senti enganada, na verdade, mas eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje sobre a doença, né? Então, mas eu acabei operando, então assim, eu tive que ter consequência até hoje por esse medicamento que é usado para câncer, né? E a gente, enfim, depois tive que fazer, não só uma como duas, porque há médicos exorcistas que operam sozinhos em qualquer parte do corpo, e há médicos que operam com uma equipe multidisciplinar. O meu é um deles. E na minha primeira cirurgia, como não mostrava nada, não mostrava que eu estava papel congelado nem nada, eu estava sem o próprio. Aí na minha segunda cirurgia, 1 ano e 11 meses depois, né, que foi em junho de 2012, a primeira foi em julho de 2010 e a segunda em junho de 2012. Eu já assim, acordei da minha filha sem nenhuma dor, nunca mais tive. Eu tive o próprio E assim, é uma coisa que você nem sabe como é que é, né? Porque a vida inteira você sentiu dor, você acorda sem dor, é um mundo diferente. Parecia que né? eu tava sonhando. Ai, gente, eu sei como é isso. Parecia não que eu tava não foi sonhando. endometriose, mas de ter dor assim direta e um dia você não tem mais, né? Parecia que eu tava sonhando, assim, que eu falava, meu Deus, é possível. Porque aquilo, né? Perdi os melhores anos da minha vida que não vão voltar mais, né? Eu não vou mais poder fazer o que eu faço com 40, o que eu podia fazer com 20. Né? Sonhos que eu tinha que eu tive que abortar, né? Porque eu não conseguia nem esperar a dor. A Jaqueline de Almeida mandou aqui que ela engravidou e por causa de uma obstrução na trompa, foi uma gravidez tubaria e teve hemorragia interna que ela quase morreu. E só depois dessa gravidez e suas complicações ela teve o diagnóstico da endometriose com 38 anos. Ela conseguiu ter o bebê? Não. Tá. E a Jaqueline Almeida falou que achou que estava ficando doida, que a dor era psicológica. Ela passou com alguns médicos e eles falavam que ela não tinha nada. O pior é isso, né? O pior Isso não é nada, é desvalorizar. E achar a que dor, mulher é gente. louca, né? Por exemplo, eu dei agora. Mas a né? mulher é tudo histérica, a mulher é tudo louca. Então, Tava lá sempre no nisso, eu dei agora um texto, não sei se vocês viram no blog, mas é interessante também divulgar sobre a super TPM, né? Que é uma doença, né? Que é a disforia menstrual, que de fato algumas mulheres chegam a ter surtos, mas não é porque ela é louca porque ela está menstruada, ela é louca porque ela tem uma doença, a disforia menstrual. Né? E muitas dessas não se cometem suicídio. Eu tenho uma próxima que tentou suicídio 2 vezes. Ela foi diagnosticada agora após o segundo tentativa de suicídio, que ela estava com disforia menstrual, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, ou a super TPM. E eu não sabia disso, eu soube em janeiro. Né? Eu conheci isso em janeiro. Todo mundo fala que a gente já tem esse rótulo que tem mulher na TPM. É louca. Gente, mas
quem não tem útero não tem. Mas não, tem que eu vou, tirar, eu vou fazer uma exatamente. camiseta com essa, Acho com essa frase. ótimo. Porque assim, Não é opino. aquela coisa, é uma coisa hormonal, foge do controle da gente. Não é que a gente faz porque quer, ou fica irritada porque E um quer, homem nunca ou vai saber o que chora é isso. porque quer, A o homem Thaís nunca já vai saber. que, assim, diminui a pena de mulheres que cometem algum crime Na durante TPM, o período. Então, eu li agora o próximo texto. A mulher fica louca mesmo. Primeiro eu expliquei, né? E eu peguei um caso de um site da BBC americana que eu fiquei assim, assustada. De fato, eu não sabia, conversando com os parceiros médicos também para me explicar sobre isso, para eu poder escrever esse texto, que muitas mulheres cometem homicídio, né? Eu vi uma americana que ela simplesmente esmagou o namorado num poste, o cara morreu, né? Porque aí depois ela foi diagnosticada com esse transtorno, então ela foi absolvida. E assim, coisa gravíssima, entendeu? Eu não conhecia até janeiro desse ano. E eu trabalho com isso. Então, assim, só para concluir, os principais sintomas que são Cólica sinal de progressiva. alerta, cólica progressiva, a fadiga, né? Fadiga. A fadiga só nas pernas ou em geral? Não, fadiga é geral. Aí Geral. eu tinha dor nas pernas, todo mundo tem, mas eu tinha muita dor e peso nas pernas. Mas é uma coisa de não poder ficar em pé, né? Não é... Eu também Eu acho que sinto, muito mas... também pela pelve, talvez pela Congelada. pelve congelada, né? E a pelve congelada, ela acarreta na constipação. Nossa, muita coisa. Muita coisa, né? Muita Mas coisa. assim, o que a mulher pode sentir ali? Porque até ela descobrir que ela tem pelve É congelada... só na cirurgia consegue É só na descobrir cirurgia. essa Então, pelve assim, ela vai congelada. sentir o quê? Uma constipação. Na E verdade, aquele desconforto contínuo, né? dor, né? A pelve congelada causa muita dor. É uma dor também contínua que não para com nada. Então, assim, a dor na relação sexual é muito importante falar, porque sexo ainda é um tabu, né, na nossa sociedade machista. Então, a dor na relação sexual, o começo do desconforto, que no começo não é uma dor horrorosa, só desconforto, e a dor vem ao tempo. E aí, infelizmente, muitos parceiros acham que é frescura, que a mulher não quer transar, que a mulher não gosta mais dele. Aquele mimimi. Que ele não é, e aí largam as mulheres, Depois aí a gente humilham. Exatamente, humilham, largam as mulheres, quando na verdade ela está doente. Muitas têm, quando tem no intestino, na bexiga, tem também dor para urinar ou para evacuar, né? Sangramento nas fezes, sangramento na urina, também pode ser endometriose. Infertilidade, né? Cerca de 30% a 50% pode ter endometriose. E aí são também alguns sintomas específicos. Tipo assim, algumas têm enxaqueca, eu sempre tive dor de cabeça também. Carol, tem alguma fase na vida que esses sintomas costumam aparecer? A condição é hormônio dependente? Não, na verdade, sim, o estrogênio é que ativa, né, segundo o Red Wine, a maturação dos corpos, né, então possivelmente ele já começa a ser maturado a partir da primeira menstruação, né, mas a menstruação, segundo ele, não é a causa específica da doença, e sim dos sintomas, então é importante saber distinguir o que é doença e o que é sintoma, para o médico saber tratar o que é doença e o que é sintoma. Porque nem todo mundo vai precisar operar. Eu não faço apologia a nada. Mesmo sabendo que a doença, que a cirurgia de decisão é a única cura, por exemplo, minhas irmãs, minhas duas depois de tempo descobriram que tem, elas não precisaram operar. Elas são assintomáticas por hormônio. Sim, elas tomam anticoncepcional e elas vivem normalmente. E não sentiam os desconfortos que você sentia, não as dores, nada. Uma parou uma vez o hormônio e ela ficou de cama com cólica, então coisa que ela nunca teve, então ela voltou. Né? Então, nesse caso, ela é assintomática, tá ali controlando os sintomas com hormônio, mas ela não precisa operar. Porque se mexer nela, pode ser que ela pode ficar pior depois. Né? Dependendo de como é, porque é uma cirurgia muito complexa, né? Assim, o corpo humano é complexo, ela filtra a inervação, enfim, nos órgãos, então tem que ser um bom cirurgião, não pode operar com qualquer um, gente. Esse é meu grande, assim, se for para cirurgia, né? Então, assim, aí remédio, alimentação saudável também controla sintoma, exercício físico também é importante, controla sintomas, mas é importante lembrar que nenhum remédio, nenhum alimento, nenhuma atividade física vai eliminar a doença, porque não tem milagre. Porque tem os nutrólogos, tal, que falam que a doença, até um dia que discutir comigo, falou, imagina, dieta anti-inflamatória tira a doença. Eu falei, querido, não tira, como você vai arrancar a doença? Com a mão? Assim, como é que o remédio, como é que a cenoura, o repolho, o brócolis, arranca a doença com a gente não falou, mas fez o gesto que é pra fazer com a cenoura. O brócolis, né? Como é que arranca o... Entendeu? Não tem como. Então, assim, não dá pra discutir com uma pessoa dessa. Não dá. É ignorância humana. Carol, a gente tá
terminando, só temos mais Que 4 rápido. minutos, ainda tem muita coisa pra Tem gente muita falar. pergunta ainda. Mas assim, vamos aproveitar esses 4 minutos finais para você falar então dos seus próximos projetos que você queria Claro. divulgar aí. por favor. Claro. Eu até vou voltar para falar Vai, mais, já né? tá Mas a convidada. gente vai fazer Da algumas campanha dos algumas homens trans. campanhas agora, né? E eu acho que a mais audaciosa, né, que a gente vai fazer assim, que eu pensei, falei na Endomarcha, inclusive, é para atingir também homens trans, né? Que são mulheres que nasceram naquele corpo que não se identificou, né? Que tem o cérebro, né, como homem, e que a partir daquele momento se tornou um homem. E eu acompanho um americano, eu vejo o sofrimento dele, porque se nós mulheres somos humilhadas toda vez que vamos ao médico com dor de endometriose, imagina um homem, né, um homem trans. Então a gente, algumas campanhas, outras eu não vou falar muito não, porque elas são uma outra, ela também ela vai Da causar, próxima oportunidade. ela vai você causar, fala. mas eu quero falar com vocês aqui também, que vai atingir muitas mulheres, né, que são abusadas sexualmente, né, por seus companheiros. E uma outra também que vai pegar as meninas mais jovens, então são as próximas 3 campanhas assim, do blog. Não vou falar muito, porque o blog é muito copiado, né? Então, assim, eu preciso lançar primeiro para depois copiarem, né? Vamos E a manter do o segredo trans, aí. do homem trans, nem todo mundo vai ter coragem, enfim. Eu não tenho preconceito com nada, então eu acho que eu tento atrair todas as pessoas. E como eu falei na Endomarcha, não vou cuidar só da maioria que os endometriose são as mulheres, mas sim da minoria. Eu tenho que cuidar de todo mundo e salvar, não só salvar a vida da maioria, mas também eu quero salvar a vida da minoria, que são os homens trans. E quem sabe eu não acho algum para o ano que vem falar comigo na Endomarcha também, para poder ver como faz isso, né? Como Deixa passa os por isso. seus contatos, o blog, quem quiser te mandar pergunta, quiser esclarecer algumas coisas, como que faz? Eu não pra tenho te tempo achar? de responder e-mail, né? E-mail, muitas Nem me perguntas, fala. respostas, mensagem do Instagram, eu respondo assim, sempre que dá. Mas assim, algumas eu infelizmente não consigo responder, eu peço desculpas. Mas é só acessar o Endometriose e eu, presentes.com.br. O nosso Instagram é o @aendoeeu. Tem a fanpage no Facebook também, a Endometriose Eu. E o grupo no Facebook é Endometriose Eu, né? A comunidade copiar o nome, não é nada. Agora eu registrei o nome, então daqui a pouco eu vou ter que entrar com o advogado, já registrei o NPI, É bom né? que Tudo você certinho. angaria recursos É, para suas campanhas. exatamente. Né? Vamos pensar desse jeito, é melhor. Exatamente. Mas eu quero voltar, adorei o programa, meninas, e parabéns pelo Muito programa. obrigada. E assim, o nosso propósito. Tem mensagem? Vai lá. Recadinho rapidinho. A Jaqueline falando, até que ela teve a gravidez. Não, que já tinha ficado louca, ela falou que acabou descobrindo depois que o DIU perfurou o útero dela. E aí que ela sofreu muito com essa condição toda. A Mariana também agradecendo aqui por a gente ter colocado esse tema, que é uma doença tão grave, tão negligenciada. E a Jaqueline também falando, parabéns pelo programa. A gente que agradece a Carol pela participação e por esclarecer tanta coisa pra gente. E eu quero voltar, que eu adorei. Fala muito rápido. A gente tem que disseminar a informação. Informação é poder, né? Exatamente. Vamos atrás da política pública para endometriose. E salva vidas, né? E é isso que eu faço É no isso aí, salvar Endometriose. vidas. É legal. E é o objetivo da gente aqui no Papo nosso com Elas, programa. levar assuntos que vão ajudar as mulheres. Papo com Elas vai ficando hoje por aqui. A gente volta amanhã. Um beijão, Lu. Beijo, Carol. Obrigadão, Um beijo, viu? meninas. Um beijo, ouvintes. Até amanhã. Rápido, né?